Os espíritos livres rebelam-se contra os espíritos limitados. A verdade derruba a barreira da ignorância e do facionismo político-religioso. Os espíritos livres e o danado mundo antigo está desmoronando pelo peso de seus próprios crimes, pelas exigências, pela burrice e pela opressão. A Igreja Católica está se desgastando em todos os lugares. Os protestantes irlandeses estão massacrando os católicos e queimando suas casas, como acontecia no auge das guerras religiosas. Os bonzos atiçam a guerra no Vietnã, os comunistas ateus escravizam os países do leste, o racismo viceja nos Estados Unidos e na África do Sul. Jamais descendentes de macacos poderiam ter imaginado, inventado e estabelecido uma civilização tão sectária com um Deus tão parecido com o diabo. O homem é um extraterrestre. A gênese do homem realmente é um mistério, mas pela lógica e pelo raciocínio, ela deve ter começado desde bilhões e bilhões de anos atrás. Considerando que o universo existe desde a eternidade, ou pelo menos desde um número infinito de bilhões de anos, seria realmente insensato acreditar que o processo da evolução tenha levado períodos imensos sem a aparição do homem, somente para reservar esse privilégio à nossa última porçãozinha de milhões de anos, que equivale a 1 segundo na escala do tempo. Uma hipótese maravilhosa. Seria realmente um crime imperdoável ensinar que o homem descende do macaco. Mas os pré-historiadores o cometem. A bem da verdade, essa gênese pertence ao domínio das possibilidades, apesar que ainda ninguém tenha achado os elos de conjunção que provam nossa descendência do macaco. Mas mesmo que alguém os achasse, não teríamos dado um passo à frente e também não poderíamos nos considerar mais satisfeitos. Então o homem descende do macaco? Vamos admitir essa hipótese. E nossa história ficaria parada por uma consideração pouco agradável e que não traria outro benefício a não ser o de comprovar a teoria darwiniana a respeito da evolução. Que beleza! Por outro lado, uma segunda hipótese muito mais plausível e muito mais edificante leva-nos a acreditar que o homem terrestre teve ancestrais superiores. Nesse caso, a aventura humana torna-se prodigiosa, fecunda, exaltadora. Se antes de nós já existiram outros homens antediluvianos, ou ao pé da letra antepré-históricos, ainda poderemos descobrir outras coisas fascinantes.
Como viviam? Onde eram suas cidades? Cometeram eles o mesmo pecado de orgulho científico que nós estamos cometendo agora? Sentimos-nos tentados a acreditá-lo. A Atlântida, a terra de Mu, não são sonhos de espiritualistas, mas realidades de uma época misteriosa que deixou rastros convincentes, além de sentirmos a saudade delas em nossos cromossomos memória. Os Atlantes, os hiperbóreos, seriam, nesse sentido, nossos ancestrais diretos, os magos de uma civilização impulsionada pela energia elétrica, com ondas direcionais, com o átomo e a energia nuclear. Descobertas perigosas poderiam explicar a punição do dilúvio, a perda do paraíso terrestre e a multidão de tradições distorcidas, mas assim mesmo vivas, que chegaram até nós. Assim poderíamos também ser explicadas as indicações, as iniciações, os vestígios de civilizações desconhecidas que nos deixam perplexos, e as invenções, as sábias ideias de nossos antepassados egípcios, gregos, hindus, incas e mexicanos. Não temos o direito de eliminar essa tese na pesquisa de nossa gênese, porque somente ela leva ao passado fantástico e sem dúvida à verdade. Parte 2 do capítulo. $100.000 anos atrás, 8 transplantes de coração. Foi realmente fantástico esse passado que foi o presente de nossos antepassados superiores. 100.000 anos atrás, eles faziam transplantes de coração da mesma forma que o professor Bernard, aliás, melhor do que ele, pois os transplantes eram coroados de êxito. Isso é impossível, dirão os pré-historiadores. 100.000 anos atrás estávamos na época do Pithecanthropo, de 100.000 a 500.000 anos, ou do homem de Mauer, ou então no início do homem de Neandertal. Será que vocês podem imaginar uma criatura parecida com um macaco que mal consegue cortar o sílice, praticando a mais difícil operação cirúrgica em um corpo humano? Fique bem claro que as opiniões dos conjurados não nos afetam de maneira alguma. Vamos simplesmente relatar os fatos da forma que eles chegaram ao nosso conhecimento desde Moscou via Bucareste, e citar as referências que podem ser facilmente controladas. Durante uma exploração na Ásia Central, em 1969, o professor soviético Leonidov Marmadjajan, que estava dirigindo os trabalhos de um grupo de pesquisadores das universidades de Leningrado e de Akhabad, descobriu uma necrópole dentro de uma caverna. Abriram uma vala comum que continha 30 esqueletos em perfeito estado de conservação e que tão logo o grupo chegou em Akhabad, foram submetidos a testes de radiocarbono. O carbono 14 acusou uma idade superior a 20.000 anos. Análises mais apuradas levaram à conclusão científica de que os esqueletos tinham aproximadamente 100.000 anos. Além disso, apresentavam curiosas marcas de operações no tórax, por causa de uma
por causa de sua antiguidade e importância da descoberta, os cientistas soviéticos começaram a fazer apurados exames osteológicos. Os ossos de nossos antepassados de 100 milênios atrás foram examinados um a um e o resultado do estudo foi publicado com o seguinte título: Relatório da Expedição Científica Marmadjadjan na Ásia Central Soviética em 1969, patrocinada pela Sociedade Unional de Antropologia do Turquemenistão. Com o beneplácito da tal sociedade, o relatório, em fins de novembro de 1969, foi enviado à Academia de Ciências da URSS. O relatório especificava que 8 dos esqueletos em questão apresentavam sinais de graves lesões ósseas acontecidas quando os indivíduos ainda estavam vivos. Essas lesões pareciam provocadas por lutas contra animais, porque a superfície de alguns ossos trazia claramente marcas de garras. Outros ossos tinham lesões muito profundas provocadas pelas mordidas de feras com presas poderosas. Um dos esqueletos apresentava um recorte do centro do lugar entalhado por uma trepanação. A coisa mais estranha, porém, é que foram encontrados vestígios de uma intervenção cirúrgica nos ossos em volta da cavidade torácica. No lado esquerdo dos esqueletos foram encontrados cortes feitos nas costelas por meio de uma pedra afiada ou de uma qualquer outra maneira. Um estudo aprofundado das partes operadas permitiu chegar à conclusão de que após a resecção das costelas, a abertura fora aumentada por meio de dilatação para facilitar uma intervenção cirúrgica. Os ossos afetados estavam cobertos de periósteo, a membrana fibrosa que envolve os ossos e favorece a calcificação. Os cientistas de Akhabad e Leningrado chegaram à seguinte conclusão: a importante intervenção cirúrgica tivera pleno êxito. O paciente sarou e viveu mais 3 ou 5 anos, como é dado ver pela espessura do periósteo. Constataram mais um fato importante. As costelas seccionadas são exatamente aquelas que correspondem à janela cardíaca praticada nos nossos dias pelos êmulos do Dr. Bernard. Antes disso, já tinham sido observadas intervenções praticadas nos ossos das caixas torácicas de esqueletos encontrados no Oriente Médio, cuja idade fora estimada em 50 mil anos. A mesma coisa foi observada nos restos de uma mulher jovem em Ézières, na França,
A moça vivera no Paleolítico Superior, mas as pesquisas foram feitas em fragmentos ósseos e as conclusões, portanto, não ultrapassaram a fase das hipóteses. A descoberta dos cientistas soviéticos serve para refutar os céticos alunos do finado Abade Breuil, que afirmava que os homens da pré-história não passavam de seres rústicos e animalescos. De fato, os homens de Neandertal, que 100 mil anos atrás conseguiram fazer transplantes de coração com pleno sucesso, tinham conhecimentos científicos extraordinariamente desenvolvidos. É possível que as cirurgias fossem executadas pelos iniciadores ou por uma classe de cirurgiões muito elevada. De qualquer maneira, está comprovado. Nossos ancestrais tinham uma elite e uma classe científica. E o gatinho deitou ali e ficou. Ele gostou do lugar que eu arrumei para ele. Eu queria ler esse livro aqui também. Vou pegar um capítulo qualquer dele. E queria ler mais dessa coleção aqui. Eu deveria ter pego e trazido para cá. Um papiro em idioma cópito na biblioteca de Alexandria, no Egito, reproduz um texto mais antigo que relata de que forma sarou um soldado atingido por uma lança no coração. O homem estava prestando serviço na guarda do rei quando foi atingido. O faraó que protegia pediu aos seus médicos que o salvassem. O papiro descreve a operação e explica que o cirurgião foi inspirado a substituir o coração do soldado pelo coração de um jovem touro ápis. O papiro termina dizendo que a operação teve êxito pleno. É possível que esse transplante de coração nos tempos dos faraós, da mesma forma que os dos homens de Neandertal, foi possivelmente excepcional e praticado por estranhos em nosso planeta. Se ele aconteceu durante o reino do rei de Gezer, quando ainda vivia o sábio e divino Imhotep, poderíamos observar que naquela época, mais ou menos 5 mil anos atrás, os iniciadores venusianos operavam milagres também na Assíria, Babilônia, na Fenícia e entre os Incas e os Maias. Nesse sentido, os ancestrais superiores responsáveis pelos transplantes de coração não poderiam ser autóctones terrestres. Qualquer que seja a verdade apenas mencionada de leve por um pequeno número de homens conscientes, os fatos históricos provam que homens muito evoluídos chegaram à Terra em tempos passados
para ensinar aos nossos ancestrais as escrituras sagradas de todos os povos falam na vinda de estrangeiros, anjos ou cosmonautas, e as tradições afirmam que eles eram venusianos. Cerca de 5.000 anos atrás, os iniciadores fizeram desabrochar a civilização dos maias no México. O mesmo fenômeno aconteceu com os incas no Peru, com os assírios babilônicos, os fenícios e os persas. É impossível explicar a súbita explosão das respectivas civilizações desses povos sem essa ajuda, e todas essas civilizações foram colocadas sob o signo de Vênus, com deuses, ou seja, seres superiores chamados venusianos. Quetzalcoatl, Orejona, Viracocha, Ishtar, Astarte, Anaita. Dez mil anos atrás, um milagre da mesma espécie iniciava a civilização egípcia, com reis divinos vindos do céu. Tudo é um ciclo e tudo começa de novo. Os homens da terra estão se aprontando para se tornar também iniciadores e deuses de algum longínquo planeta. Estaria perfeitamente na linha da ordem universal que num futuro próximo outros extraterrestres viessem ao nosso globo para dar-nos uma confirmação fantástica e tranquilizadora de nossa tese. Os pré-historiadores clássicos, e por isso caducos, refutam essa visão profética e a taxam de fantasista. Mas para nós, que ousamos nos intitular homens do amanhã, a pré-história clássica não passa de uma péssima novela, adulterada e tola, inacreditável porque mentirosa. Acabou o capítulo. Capítulo 5. A Porta do Sol e coisas insólitas do Ocidente. O Peru antigo fascina todos os apaixonados da arqueologia e do passado misterioso das civilizações. Assim mesmo, o reino dos Incas mal durou 1 milênio e muito provavelmente seu poderio e sua cultura são avaliados de forma exagerada. Eles não foram os primeiros habitantes do Planalto, que é contido entre o Peru, a Bolívia, o Equador e o Chile. Muito antes deles, civilizações evoluídas estavam florescendo em toda a América do Sul,
e os vestígios importantes e enigmáticos que se encontram no Brasil, em Ilo, na Pampa de Nazca e na parte desconhecida de Tiwanaku, provam que 10.000 anos atrás existiam na Cordilheira dos Andes povos civilizados que eram talvez os últimos Atlantes. A capital dos Incas era Cusco, em plena Cordilheira dos Andes, mas a pouca distância da fortaleza de Sacsayhuamán, que defendia a cidade. Podemos ver no esporão rochoso de Kenko algumas grutas, um menhir e pedras talhadas que não são da civilização dos Incas. Falou-se nos Aimarás, os antepassados dos Incas, mas os vestígios de Kenko são muito mais antigos, possivelmente de alguns milênios, e parecem ter alguma relação com a civilização pré-céltica de Karnak e de Stonehenge. De uma certa maneira, o Kenko se parece estranhamente com um túmulo. O centro político e cultural dos Incas situava-se no Planalto em volta de Cusco, e os restos mais importantes e bastante bem conservados de suas cidades e suas fortalezas encontram-se a pouca distância da capital. Entre Cusco e Ollantaytambo existe uma péssima, mas muito pitoresca entrada na montanha, pitoresca estrada de montanha que serpenteia de uma garganta até a outra, e onde nossa experimentada guia, a senhora Cartagine, mostrou-nos os raros túmulos incaicos que foram ali descobertos. Trata-se de espécies de tocas cavadas verticalmente na parede rochosa com um espaço apenas suficiente para acomodar os corpos. Por outro lado, os pastores do Planalto, na Bolívia e no Peru, sabem descobrir os lugares, possivelmente porque estão sempre procurando e saqueiam os viáticos em ouro
que se encontram ao lado dos despojos. A esse respeito, a senhora de Cartagena contou-nos uma história bem divertida. Em Cusco e em La Paz, os autóctones incas legítimos e muito menos evoluídos que seus próprios antepassados gostam de ostentar uma dentadura com os incisivos encrustados em ouro. Eles têm dentes fortes e maravilhosos, mas os dentes de ouro são a última moda do altiplano. Costumam ir ver os dentistas para que arranquem 5 ou 6 incisivos e os substituam com uma ponte em ouro. Mas isso vai custar caro, explica o dentista. Você tem bastante pesos? Não, senhor. Você tem ouro? Ouro, sim, senhor. A conversa para nesse ponto, mas no dia seguinte o Inca volta, mostra uma mão cheia de ouro quebrado ou alguma joia antiga e diz simplesmente: para os dentes, senhor. É por isso que os dentistas do altiplano ficam ricos em pouco tempo. Um riacho de águas transparentes atravessa a pequena aldeia de Ollantaytambo. As casas que se encontram à beira da única rua são todas do tempo dos Incas, construídas em pedra e, quando são de terra, servem para abrigar o gado. Parece que a vida parou aqui 1000 anos atrás e as rodas, apesar de serem conhecidas, continuam sendo rigorosamente proibidas. O transporte de materiais da safra é feito nas costas dos homens, por meio de uma grossa corda que mantém a carga sobre os ombros do carregador. A igreja está construída em cima de um antigo templo incaico, cuja pesada escadaria em pedra ainda é bem reconhecível. Não se trata de vandalismo, é uma questão de religião. A cruz de Jesus substitui o sol de ouro. Acima da aldeia, a fortaleza que eleva em estreitos terraços onde os lhamas e as alpacas brancas ficam pastando. Rochas enormes cortadas em forma de bancos ou de escadas ou de cadeiras se encontram por todos os lugares. São chamados pedras cansadas, possivelmente porque não tiveram ânimo de subir até o alto da fortaleza. Um pequeno trem de montanha sai de Cusco bem cedo pela manhã para ir a Machu Picchu. A viagem é extraordinariamente pitoresca, passando pelo vale do Rio Salgado e o vale de Urubamba. A floresta tropical que chega até a linha férrea é rica de vegetação variada, mas os picos que se elevam acima dela são desprovidos de qualquer vegetação, pois chegam até 5.000 metros de altitude. Machu Picchu, a cidade secreta dos Incas, foi só encontrada em 1911 por Brigham, ao preço de esforços terríveis. Hoje podemos chegar lá com bastante facilidade, mas o acesso nos tempos dos conquistadores era quase impossível. Acredita-se que era o refúgio das Virgens do Sol, mas de fato isso não passa de uma suposição, pois os Incas jamais revelaram sua existência. É um lugar extraordinário dominado pelo Grande Pico, onde ainda são visíveis os terraços cultivados pelos autóctones no século XV.
É uma verdadeira cidade construída de maneira extraordinária e onde tudo parece destinado às práticas do culto. Os terraços que levam às moradias se parecem com os de Ollantaytambo. E lá também as pacíficas alpacas vivem pastando. Os muros são feitos de grandes blocos colocados como os de Sacsayhuamán. Alguns se parecem de maneira extraordinária com as muralhas de Huanapo, na Ilha de Páscoa. Os blocos talhados colocados naquele lugar muitas vezes têm um comprimento de 5 metros e o sistema para transportá-los continua envolvido no mistério. De qualquer forma, vimos uma pedra larga de 1 metro com uma altura aproximada de 1,5 metros. A superfície principal era absolutamente reta, mas a cada 20 centímetros havia pequenos entalhes onde sem dúvida tinham sido inseridas as cunhas de madeira para provocar a divisão. A rocha estava realmente fendida em 2 partes iguais, mas o corte atrás, apesar de reto, não era liso como o outro. Ficamos estupefatos de tanta precisão e conhecimento do fio numa pedra sem forma que não parecia ter fio nenhum. De qualquer forma, está claro que os incas trabalhavam a pedra quebrando-a no fio por meio de cunhas, sem fazer mágicas ou ter ajudas sobrenaturais. Tudo errado, né? Não era para ter mexido, era para ter deixado a pedra na natureza do jeito que estava. Fez errado. Não podia ter cortado, não podia ter mexido. Morresse. Ficava mais bonito. Morreu pra... Todos os outros sítios arqueológicos dos Incas, exceto o Kenko, não parecem excepcionalmente antigos. Pachacamac é relativamente recente e não é muito interessante. Quase nada sobrou do Templo do Sol na ilha Titicaca, e o que ainda existe é bastante decepcionante. As ruínas da Ilha da Lua não têm nada de grandioso, e o que ainda se encontra em Cusco, como por exemplo o segundo Templo do Sol, agora transformado em igreja católica, não se parece nem de longe com as descrições ditirâmbicas do bom Garcilaso de la Vega, onde antes se encontrava o Curicancha. Só existe um pequeno terreno abandonado que desce até um estreito riacho lamacento, o lendário Guatanai. Não sentimos nenhuma alegria em destruir uma lenda que excitava nossa imaginação e à qual tínhamos profunda afeição. Nossa decepção foi muito grande. Não há nenhuma dúvida de que o Inca, da mesma forma que o poderoso faraó do Egito, era um reizinho sem nenhum poderio militar, chefe de um povo escasso, disseminado numa grande vastidão, e a civilização incaica, por mais brilhante que ela fosse, não chegava a brilhar em todo o império.
Não foi por acaso e também não foi porque o povo acreditou que se tratava de deuses que os 102 pracinhas de Pizarro e seus 62 cavaleiros conquistaram com tanta facilidade um território 6 vezes maior do que a França. Tiwanaku, na Bolívia, a 4.000 metros de elevação e 80 quilômetros de La Paz, é um vasto platô cercado por cumes arredondados e ondulantes. Antes de chegarmos à aldeia, por um caminho cheio de pedras, passamos pelo local onde se ergue solitária, pequena, mas assim mesmo rica de lendas e de prestígio, a Porta do Sol. O monumento está protegido por uma cerca horrível, para não dizer abominável, que lhe tira parte de seu fascínio. Será um calendário venusiano? Talvez seja. De qualquer forma, os personagens do friso são exatamente como foram descritos, extraordinariamente intactos e cinzelados, enigmáticos personagens de 4 dedos. É um fato muito menos conhecido de que a mais ou menos 1 quilômetro se encontram 10 outras portas, algumas até maiores que a Porta do Sol. Estão dentro de um recinto e parecem ter sido abandonadas por aqueles que, ao que parece, estavam construindo uma cidade ou um santuário. Não temos nenhuma informação a respeito disso. Ali, de qualquer forma, devia existir em outros tempos um centro muito importante, porque todos os lados se encontram imensos túmulos em terra, encimados por menires magníficas estátuas puramente incaicas, ou então um falo quebrado ou restos de construções. O conjunto é emocionante e desconcertante. Um muro comprido vai beirando a estrada carroçável e a cada 30 metros incorpora menires parecidos com os da Bretanha. De fato, a verdadeira Tiwanaku é uma cidade de menires. Podem ser vistos por todos os lados. Existem há centenas e, em sua maioria, estão encaixados nas construções mais recentes. Um templo semi-enterrado, um templete, testemunha a antiguidade. Vamos dizer céltica, de Tiwanaku primordial. Entre a Porta do Sol e o templete foi construído um pequeno museu de cerâmicas e de pedra esculpida das. Observamos ali um curioso bloco de pedra negra, uma roda parecida com as mós do México e do Museu de Karnak, e uma série de crânios humanos que vão do tipo do Cro-Magnon ao outro dos gigantes, cuja altura devia superar os 3 metros. E o maior de todos mede aproximadamente 35 centímetros de altura e outros tantos de largura. A que raça pertenciam esses homens? Que civilização foi aquela dos menires, dos falos e dos túmulos?
A total ausência de olhos caracteristicamente mongóis na estatuaria do México, do Peru e da Bolívia não permite que se faça qualquer aproximação com antepassados vindos da Ásia. Essa é uma das tais brincadeiras dos pré-historiadores. Muito pelo contrário, os olhos são redondos e mais frequentemente quadrados ou retangulares, como em San Agustín, na Colômbia, e podemos encontrar inclusive um tipo puramente bretão da França e da Grã-Bretanha. San Agustín, como Tiwanaku, como Karnak, é a terra dos outeiros, dos túmulos, dos falos, dos menires e dos dólmens. Por consequência, apresenta-se ao espírito uma tese de uma extrema lógica. Nossos antepassados, os pré-celtas, imigraram para a América do Norte, do Canadá passaram para os Estados Unidos e, em seguida, para o México. Tudo isso é descrito exatamente no Popol Vuh dos maias. O que foi que aconteceu com os maias de Yucatán? Os textos clássicos afirmam que desapareceram sem deixar vestígios. Um arqueólogo honesto, porém, que encontra menires e recintos megalíticos desde Laventa até San Agustín, percebe logo a evidente filiação. Foram esses maias que construíram São Agostinho e séculos mais tarde continuaram sua migração até o Peru e a Bolívia, onde podemos encontrar seu estilo e seus megalíticos em Tiwanaku. Entre os gigantes de Tula, no México, e os esculpidos no granito da Bolívia, há um evidente parentesco. São do mesmo feitio, com uma decoração idêntica. Por que então não admitir uma semelhança que dá na vista até nas formas dos túmulos e das construções piramidais análogas em Monte Alban e em Plouzoc, no Finisterre? Parece até que nosso Ocidente está envergonhado de ser a mãe pátria de todos os povos da Terra. Poderia também ser outra coisa. As conspirações que nos governam poderiam, por motivos religiosos ou por abuso de autoridade, ter decidido apagar com todos os meios, até os mais fraudulentos, a centelha que surgiu primeira no país dos celtas, dos druidas e da verdade quase 100.000 anos atrás. As descobertas feitas na Europa reforçam sempre mais a teoria dela ser a terra eleita dos primeiros homens civilizados conhecidos. Se é possível confiar nos relatórios de achados de objetos imateriais desconhecidos ou misteriosos, teremos que concluir que no Ocidente europeu já existiam civilizações do metal milênios antes dos sumérios e da pseudo-idade do bronze que educadores caducos tentam impingir a seus alunos. Em Metsamor, na Armênia soviética, o Dr. Korion Megertchian descobriu a mais antiga usina metalúrgica do mundo. As pesquisas oficiais estabeleceram
que sua construção foi feita 5.000 anos atrás, ou seja, 2 ou 3.000 anos antes da idade do cobre e do bronze dos pré-historiadores. Em Metsamor foram encontrados vasos e objetos metálicos, facas, lanças, flechas, fivelas, anéis, pulseiras, etc., feitos de todos os metais costumeiros. A fundição tinha uma série de candinhos talhados na rocha em que o mineral britado e lavado se depurava e se enriquecia até se tornar metal puro. Parece que existem mais de 200 fornos ainda enterrados, mas 25 deles já foram escavados. Metsamor era um centro industrial da época que, ironicamente chamados de Neolítica, trabalhava-se aí o mineral de importação que, após ser beneficiado, era distribuído aos povos do Oriente Médio. Beneficiava-se o cobre, o bronze, o chumbo, o zinco, o ferro, o ouro, o estanho, o arsênico, o antimônio, o manganês e outros. E também o aço. De fato, naquele sítio arqueológico foram encontradas pinças de aço finas e ainda brilhantes parecidas às nossas pinças de depilação. Essas são um pouco mais recentes, pois foram feitas apenas há 3.000 anos atrás. Na usina se fundiam 14 variedades diferentes de bronze, destinadas a indústrias diferentes. Estas descobertas verificadas e autenticadas pelos institutos científicos da URSS e controladas pelos institutos dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e da Alemanha ainda não foram suficientes para mudar a opinião dos pré-historiadores. A idade do ferro, a idade do bronze continuam como estavam, apesar do fato de que 2 milênios antes já se faziam utensílios em aço. E quem afirma o contrário não passa de um herege. Durante muito tempo, vamos ainda ouvir falar na Idade da Pedra Lascada, 5.000 anos atrás, como se existisse alguém que já viu um campo repleto de machados de pedra lascada. Os metalúrgicos de Metsamor, não satisfeitos de apoquentar os ucases de nossos pontífices, tinham ainda à disposição um observatório astronômico de 3 andares em forma de triângulo, cujo cume descortinava uma vista para o sul, lá onde as estrelas são mais numerosas. E todavia, apesar desses complexos científicos que mereciam maiores atenções, a civilização de Metsamor é quase desconhecida.